Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e agradecemos porque podemos chamá-lo de Pai. Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, glórias a Ti, Senhor. Te agradecemos por este dia, por esta semana que está se encerrando. Já te agradecemos antecipadamente pela semana que vai se iniciar. Suplicamos aos teus pés que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos oriente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos conduza pelo santo caminho. Ajuda-nos, ó Deus e Pai querido, a sermos guiados pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu... Senhor, e recebe o nosso culto também. Oração que eu apresento aos Teus pés, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome poderosíssimo e sagrado do Cristo Jesus. Amém. Irmãos, irmãs também, né? Eu dei uma cabeçada agora há pouco, antes de entrar aqui, e está doendo, e machucou aquilo. Olha. Mas foi uma que eu não sei como não quebrei a porta do armário. Estava aberto em cima e eu virei, entrei com a cabeça ali. Bom, é que está doendo a beça o negócio. Vamos tomar um cafezinho e vamos seguir com este assunto para a gente encerrar hoje. Como ser guiado pelo Santo Espírito. Tomar meu cafezinho para dar um up. Olha, eu sempre tenho dito que o cristianismo não é viver por emoção, não é viver experiências. Porque eu tive uma experiência com Deus. Isso não é cristianismo. Isso é invencionice das denominações. Cristianismo é que a gente procure o próprio Deus. E procure o próprio Deus vendo nele Deus, o Pai. É isso que é cristianismo. E você pode ler sobre isso que eu acabei de falar, como um bom entendedor da palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 14. É dele que nós estamos falando desde segunda-feira. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu quero que você observe nessa leitura, minha irmã, meu irmão, que essa direção pelo Espírito é um ato passivo nosso. É passivo. Vocês se lembram quando eu vi falando aqui, olha gente, nada que a gente fizer se iguala ao sacrifício de Cristo. Não precisamos fazer nada para Deus, nada para Cristo. Não precisamos fazer nada, a não ser obedecê-lo. Porque os atos humanos são passivos. Passivo no sentido de que os filhos de Deus são guiados
Não guiamos a nós mesmos. Nesse aspecto, o que eu quero dizer para você é que nós somos passivos. É o Espírito que nos guia, não somos nós que nos guiamos. Aqueles, é óbvio, claro, que são filhos de Deus. E Paulo também fala de um aspecto importante na direção pelo Espírito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Não confunda esta liberdade com fugir da palavra, né? O Espírito Santo, meu queridíssimo irmão e queridíssima irmã, ele nos guia como um professor faz com os seus alunos ou um pastor com as suas ovelhas. Porque este guiar do Espírito Santo corresponde com a natureza de Jesus. E isto é claro para o leitor e estudioso da Bíblia desde o Velho Testamento. Isso. Se você ler Êxodo, capítulo 33, versículo 14, o que você vai ler? A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Né? Era a coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Porque nós somos guiados. Quando eu estou falando de coluna, eu estou falando para você de ser guiado. Era isso que guiava. O Espírito Santo guia a minha, sua, nossa trajetória para a pátria celeste. Se eu disser, preste atenção, grosseiramente que o Espírito Santo nos guia para a morte, eu não estou falando nenhum exagero. Porque ele nos guia para a pátria celeste. Não por força, mas convencendo, com exortação amorosa, né? Exortação no sentido de conselho, às vezes até exortando também no sentido de repreendendo, mas é algo amoroso. É claro que se o Espírito Santo de Deus quiser, ele pode nos induzir fortemente, mas nunca forçando ou dominando. O Espírito de Deus nunca domina alguém. Então, preste atenção nesse detalhe. Você não pode deixar que pessoa nenhuma te domine, porque o próprio Espírito não nos domina. Ele nos conduz por meio de uma iluminação da mente e motivação da nossa própria vontade. Jesus diz em João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Essa manifestação se dá, eu vou explicar. Fazer o quê? Espera um pouquinho. Mas esta manifestação se dá por meio do Espírito Santo.
Então eu quero que você entenda que toda a Trindade está envolvida. E os mandamentos também. O que são os mandamentos? É a própria palavra de Deus. Se você não é afeito à palavra de Deus, não sou eu que digo, é a própria Bíblia. Não existe, olha, eu estou afirmando, não existe condução íntima pelo Espírito Santo independente da palavra escrita. Quer que eu repita isso para você? O Espírito Santo não conduz ninguém que não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia? Então você não é conduzido pelo Espírito Santo. Mas como é que você afirma isso, Mário? Eu afirmo isso porque a Bíblia diz isso, ora. João, capítulo 14, versículo 17, pode ler. Diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que inspirou a palavra da verdade. Efésios 1,13. E por isso ele nos guia a toda a verdade. João 16,13. Ele não queria se desviar da verdade que é a Bíblia. Então, para a gente ser, o título é Como Ser Conduzido pelo Santo Espírito. Lendo a palavra de Deus, meditando, conhecendo, discutindo sobre a palavra de Deus. Claro, não é aquela discussão de um agredir o outro, não. Debatendo sobre a palavra de Deus. Deus nos criou como seres dotados de discernimento, não é à toa. Deus nos conduz primariamente por meio de uma compreensão racional, seguida depois da aplicação da sua palavra. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, só nos guia intimamente de acordo com a palavra de Deus. Externa, esta é a palavra de Deus, é a Bíblia. O Espírito Santo, em hipótese alguma, nunca, jamais, ele vai falar, fazer ou conduzir alguém diferente disso que está na palavra. Quando você tem esta verdade clara para você, você começa a falar, opa, você começa a ter discernimento. O Espírito, mas de jeito nenhum o Espírito Santo vai fazer qualquer coisa diferente daquilo que está na palavra de Deus. Por quê? Por um motivo tão simples, amados. Porque esta palavra é a palavra que foi dada pelo próprio Espírito Santo, na inspiração. E é esta palavra que nos apoia. O Espírito Santo, ele age dentro dos limites da palavra de Deus. Ele não fica aquém e nem vai além. Ele fica aqui dentro dos limites. Então veja você como começa a ficar mais fácil da gente dizer, opa, isso não é de Deus não. Isso aqui não é mover do Espírito Santo, é simples, é só você ver se está na palavra aquilo que está acontecendo.
aquilo que a pessoa está falando, mas está na palavra de Deus isso. Não é estar simplesmente na palavra. Isto é um ensinamento para a igreja. Ah, é? Opa, então é o Santo Espírito. Não, isso aqui não é ensinamento para a igreja. Não está nem na Bíblia como ensinamento. Pronto, não é. É assim, irmão, simples a coisa. E você tendo o conhecimento desta verdade, o que acontece com você? Bom, primeiro que muita gente vai ficar brava com você. Você vai deixar de entender determinadas loucuras como verdade. Mas a gente não é seduzido por espírito falso. Bom, quer ficar bravo? Fique. Arranca a calça, pisa em cima. Pronto, ficou bravo, e daí? Mas eu não sou seduzido por falso espírito. Nesta era da igreja, o Espírito Santo conduz cada filho de Deus individualmente. Mas como que o Espírito Santo faz isso? Ele faz isso com base no seu conhecimento da palavra de Deus. Como é que o Espírito Santo vai te dirigir? Com base naquilo que você conhece da palavra de Deus. Se você conhece pouco da palavra de Deus, você será pouco dirigido pelo Espírito Santo. Coisa não é um bicho de 7 cabeças. O Espírito Santo não vai falar, olha, eu estava caminhando, eu ouvi aquela vozinha. Não, 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 não. O Espírito Santo nos convence por via moral. Ou seja, não por meio de vozes sonoras, mas de impulsos internos e desejos coerentes com a Bíblia. Você está com desejo, com um impulso que não tem coerência, quer dizer, que não está fundamentado na Bíblia, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pode ser a sua carnalidade, pode ser uma opressão diabólica, mas não é o Espírito Santo. Não é a força. Não, porque o Espírito Santo me trouxe até aqui. Ah, para com isso. O Espírito Santo não leva ninguém para lugar nenhum. Porque aí seria pela força. Ele pode até guiar por meio de circunstâncias, porque este mundo é circunstancial. Como é que ele faz isso? Ele fecha uma porta aqui e abre uma outra um pouquinho adiante. Veja a importância da Bíblia Sagrada, a importância de se proclamar a verdadeira palavra de Deus. Veja a importância de se cultuar a Deus expondo a palavra de Deus, abrindo, explicando, orientando a palavra de Deus. Se você está esperando que o Santo Espírito te guie sem você ler a Bíblia, então eu vou dar um conselho para você. Senta. Espera sentado, você vai cansar. Então, quando eu digo aqui que o cristianismo não são experiências emocionais, experiências de êxtase, eu estou fundamentado na Bíblia, eu não estou falando nenhuma bobagem. Eu estou fundamentado na Bíblia. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, dá para você, presta atenção, eu vou tentar ainda
esmiuçar isso que eu estou falando. A Bíblia dá para você uma indicação, por exemplo, da cor das meias que você deve vestir. A Bíblia dá alguma indicação para você sobre o carro que você deve comprar? A Bíblia dá qualquer indicação para você sobre a pessoa com quem você deve se casar? Não. Então qualquer pessoa que falar isso como sendo uma indicação do Espírito Santo de Deus, uma condução de Deus, está mentindo. A Bíblia não é um livro de oráculos. Na Bíblia, Deus revela apenas princípios de acordo com os quais temos de tomar as nossas decisões. A Bíblia é um livro assim, ela não fala você tem que fazer assim, você tem que usar um paletó assim, para ir no culto você tem que pôr gravata. Não tem isso, não existe isso. Se nós retivermos todo o dinheiro que a gente tem, isso é força de expressão, né? Só para que a gente possa explicar bem isso. Se a gente retiver todo o nosso dinheiro para nós, não entregarmos nada para a obra de Deus, nada para ajudar o próximo, então a compra de um carro será um erro. Princípios bíblicos. Agora, se a gente ajuda generosamente aqueles que mais precisam e ajudamos a proclamar o reino de Deus, a gente pode comprar aqui qualquer coisa que nos agrade. Isso é princípio bíblico. Não é princípio meu, é bíblico. O mesmo acontece na escolha de uma pessoa para a gente se casar. A Bíblia diz, olha, não vamos confundir. A Bíblia diz claramente para o cristão que o cristão deve se casar, o cristão, a cristã, né? Somente no Senhor, não é? Está lá em Coríntios 7,39. Se você é cristão, você deve se juntar a uma pessoa cristã também. É isso que está dizendo. Agora, se é esse, se é aquele, você vai ficar esperando Deus mandar? Não vai mandar. Ah, mas lá na Bíblia... Mas foi um caso. Quantos outros casos aconteceram assim? Não é regra. Dentro deste limite de ser uma pessoa do Senhor, né? O homem solteiro pode sair aí procurando uma loira, uma morena. A mulher solteira pode procurar um homem para casar alto, baixo. O limite não é esse, o limite é ser cristão. Você está entendendo isso? Eu conheci algumas mulheres, não estou, 50 anos já de idade, não estou esperando um homem de Deus. Mas não é assim. De onde você tirou isso? Não, Deus vai me dar um homem
de acordo com... Mas não é Deus que escolhe, é você. É você que tem que escolher. Com erros e acertos, é você que tem que escolher. A gente vai atingindo com o tempo, isso é normal de acontecer, né? Existem alguns casos que não acontece, o que vai fazer? Né? A gente vai atingindo esta plenitude. A gente vai sendo fortalecido, encorajado, consolado, firmado, alegrado. A gente vai obtendo esperança, discernimento, sabedoria, entendimento e avivamento. Como é que a gente vai, com o tempo, tendo isso na gente? Por meio do Espírito. Por meio da presença do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar você nesse momento para você abrir no Salmo 119. Gostaria de chamar você para ler este Salmo 119. Leia este salmo, não precisa ser agora. Depois você lê. Mas confronta o que eu vou falar com a leitura desse salmo, Getúlio. Você sabe o que é ser cheio do Espírito? O que é ser cheio do Espírito Santo? Porque o título, desde segunda-feira, né? Não, de terça, deixa eu ver. Terça-feira. Segunda eu falei sobre autodefesa. Desde terça-feira nós estamos falando disso, né? Como ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é o título. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Não precisa responder para mim, mas pensa aí, o que é ser cheio do Espírito Santo? Cada pessoa vai dar a sua opinião, que a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Santo Espírito. Eu falei uma porção de coisas aqui sobre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Um monte de coisa eu falei, né? Eu equipararia, eu gostaria que você pelo menos pensasse a respeito disso. Não concorde e nem discorde antes de pensar, porque é muito leviano fazer isso. Ou concordar ou discordar antes de raciocinar sobre isso que eu vou falar. Eu, Mário, equiparo ser cheio do Espírito Santo a ficar cheio da Palavra de Deus. Fundamentado em toda essa investigação de como ser guiado pelo Espírito Santo. Porque isso é uma investigação e é prática também. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se encha da Palavra de Deus, ué. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo, que é quem inspirou a palavra e é quem nos ensina, se você não conhece a palavra? Ou se você interpreta a palavra segundo aquilo que você acha que é, segundo ensinaram na sua denominação? Pelo menos pensa nisso. Pensa. Olha, ele falou tal coisa, eu vou pensar. Vou raciocinar. Para mim, eu equiparo ser cheio do Espírito a ser cheio da palavra. Ficar cheio da palavra. Palavra de Deus. Não é buscar experiência, né, mística, mas fazer, por causa disso que eu pedi para você ler
estou solicitando que você leia o Salmo 119, por causa disso. Porque no verso 97, o salmista diz o quê? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É claro que isso aqui foi escrito lá no Velho Testamento. Alguns fragmentozinhos de escrito existia. Não existia a Bíblia, existiam fragmentos. Mas para ele dizer eu amo a tua lei, ele tinha que conhecer a lei. E para ele dizer que ele medita todo dia, é porque todo dia ele lia aquilo, ele queria entender cada dia, cada vez mais. Para quê? Às vezes que eu falei, dá uma lida no Salmo 119. E cada vez que a gente lê a Bíblia, que eu indico uma passagem bíblica para você, olha, lê aí, dá uma olhada em tal lugar da Bíblia, né? É porque cada vez que a gente lê a palavra de Deus, meu amado irmão e minha querida irmã, a gente está, queira ou não, né, submetendo o nosso coração ao Senhor. A gente está submetendo os nossos pensamentos ao Senhor. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, conversa sobre ela, debate sobre ela, a gente está submetendo os nossos sentimentos e desejos ao Senhor. Cada vez que a gente lê, debate, discute, conversa sobre a palavra de Deus, ouve, porque diz que a fé vem de ouvir, Romanos 10:17. A palavra de Deus, a gente está submetendo a vontade e as obras que a gente pratica ao Senhor, ao Espírito Santo do Senhor. É assim que é ser guiado pelo Espírito Santo. Este processo que eu estou falando aqui desde terça-feira, este processo, na Bíblia, ele é chamado de santificação. Buscar a santificação. O que é buscar a santificação? É ler a palavra, entender a palavra, ser guiado pelo Santo Espírito de Deus e submeter a nossa vida ao Senhor. O coração, os pensamentos, sentimentos, desejos, vontade, obras. Esse processo, isso é santificação. Isso são os efeitos da fé e da obediência. Será que é isso mesmo? Não sei, viu? Então abra a Bíblia. É assim que funciona o negócio. Você não precisa acreditar no que eu falo. Não, eu nem quero. Eu quero que você leia. Leia os indicativos que eu passo, as referências, os endereços. Porque é neles que eu me firmo para vir aqui falar alguma coisa. Abre aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Leia. O que está escrito aí? A palavra de Deus, né, está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Acabou, meu irmão, minha irmã, acabou. Acabou, não tem conversa. Você está vendo quando a gente tem a verdade
A gente não aceita aquilo que é mentiroso. Eu não aceito. Porque eu agradeço a Deus, mas eu agradeço, né, porque Deus me abre o entendimento. Edgar, exatamente. Os bereanos, eu acho que é um bom exemplo para a gente seguir. O povo de Bereia. Lê lá. Paulo falava, deixa eu dar uma olhada aí se o Paulo está falando. Deus nos dá entendimento, a gente passa a não aceitar. Não, isso eu não quero para mim. Não, de jeito não vou fazer isso. Não vou participar disso. Não, mas é tão bonito. Mas você acha que a morte de Cristo foi algo bonito? Você acha que quando o povo de Israel, os judeus escolhem Barrabás ao invés de Jesus, foi algo bonito? E o povo continua escolhendo Barrabás até os dias de hoje, né? Você vê que o povo não mudou. O povo continua igualzinho há 2000 anos atrás, né? Puseram Barrabás e Jesus. Um ladrão, homicida, mas quem vocês escolhem? O que o povo grita? Barrabás. O povo continua gritando Barrabás hoje também. Agora, a gente que tem um entendimento razoável da palavra de Deus, nós temos que levar isso. Hoje eu recebi da nossa irmã Vanilda, outro dia eu queria falar o nome dela, não lembrava. Missionária Vanilda, ela tem um trabalho na África, não só ela e mais algumas pessoas que estão lá. Ela trabalha exclusivamente com os pigmeus, lá na África. E ela está aqui no Brasil porque ela está com o pai dela enfermo, né? E ela está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda. Outro dia eu queria falar da irmã Vanilda. Uma pessoa que entregou a vida dela para evangelizar os pigmeus. Então ninguém é proibido de ter isso, ter aquilo, mas a gente não pode se esquecer que o mais importante é o reino de Deus. Todo o resto vai passar. Mas quem que entende isso, que o mais importante é o reino de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Quem não é guiado, não adianta, não vai entender isso. Não vai. O que a gente faz com essas pessoas? O que a gente faz com quem não é guiado? A gente vai pregando a palavra. Hoje, amanhã, depois. Vamos pregando, vamos falando. Raça, isso é uma das maiores mentiras que inventaram. Né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. Aliás, o falecido Fausto Rocha, que foi dono daqui de Campinas, ele, né, acho que foi deputado, tudo, foi dono de emissora de televisão, falecido Fausto Rocha. Ele escreveu um livretinho assim, pequenininho, ó, azulzinho, eu tenho, só preciso achar, né? E ele mostra nesse livretinho, falecido Fausto Rocha, que a voz do povo não é a voz de Deus. Claro que não é, óbvio que não é. O povo escolhendo Barrabás, é Deus que escolheu? O povo que escolheu, olha. Né? O povo. A voz do povo, na maioria das vezes, é a voz dos ímpios, dos ignorantes. Nós não. Nós somos crentes no Senhor.
Nós temos um conjunto de livros que nos guia no reto caminho. Nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes. É uma pena encontrar crente ignorante. É uma pena, mas o crente não pode ser ignorante. Encerramos, amados. Vamos orar. Entendeu como é que é ser guiado pelo Espírito Santo? Essa investigação e prática. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se encha da palavra de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus querido, eu pelo menos, te agradeço, te glorifico por tudo isso que foi dito esta semana, sobre defesa pessoal, defesa da vida, defesa de terceiros, defesa própria, que mesmo defesa própria não pode ter exagero, Ninguém se defende, só exemplo, irmãos? Só exemplo, Não há defesa própria com 20 tiros, não existe isso, E depois nós entramos nesse assunto de como ser guiado pelo Espírito Santo. Desde terça-feira nós estamos falando disso. E hoje a gente conseguiu encerrar, Senhor. Quantas coisas foram ditas, faladas, quantas coisas a gente aprendeu. E eu quero te agradecer, Senhor. Quero te louvar, te glorificar por tudo isso que foi dito. Que tenha servido primeiro para mim, depois para os meus irmãos e irmãs. Grato, Senhor, por esta semana. Cuida de nós, livra-nos, Senhor, da mentira, da hipocrisia, do fanfarrismo. E se for da tua santa vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para te adorar, te exaltar e te glorificar. Esta é a oração que eu coloco ao estrado, debaixo dos teus pés. No nome do Cristo Jesus, por mim e pelos meus irmãos e irmãs. Amém.